Olá, boa tarde. Eu sou Jane Mara Silva de Moraes, secretária municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania. Estou aqui participando da Semana do Orçamento e gostaria de agradecer, nesse momento, a CEMEF e a ESP, que estão organizando esse processo, e dizer que é extremamente importante esse momento que nós estamos trabalhando. Falar sobre a questão do orçamento é pensar no planejamento das ações que nós precisamos estabelecer dentro das políticas sociais. E hoje, o nosso tema trata de calamidades públicas e políticas sociais, os desafios de conciliá-las sem comprometer o orçamento público. Nós vamos iniciar trabalhando como que o Brasil chegou no que nós chamamos o modelo de sistema único. A política de assistência social trabalha hoje no que nós chamamos de Sistema Único de Assistência Social. E aí é importante falar sobre isso, porque nós vamos tratar de uma política que trabalha também com cofinanciamento, que trabalha com cofinanciamento da União também. Vamos falar sobre o que é e como funciona o Sistema Único de Assistência Social, que vantagens a adoção do modelo do Sistema Único trouxe à política de assistência social no Brasil, o serviço de calamidade pública e emergência, que é o que a gente vai tratar aqui também, a atuação da política de assistência social em contextos de calamidade pública e emergência e o desafio de conciliar as situações de calamidades públicas sem comprometer o orçamento. Como que o Brasil chegou ao modelo de Sistema Único de Assistência Social, na política de assistência? É muito comum nós ouvirmos falar sobre o SUS. Todo mundo conhece o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Assistência Social, apesar de ter 14 anos, ainda é um sistema pouco conhecido. Nós falamos muito sobre a assistência social, sobre a política de assistência social, mas o SUAS ainda não é algo que a gente tenha domínio, inclusive no processo de cofinanciamento. Então, é a partir da Constituição Federal que nós começamos a trabalhar a Seguridade Social no Brasil. A Seguridade é constituída de um tripé, que nós reconhecemos a saúde, a previdência social e a assistência social. Assistência social como política pública reconhecida, prevista na Constituição de 1988. A partir disso, nós nos baseamos no modelo de federalismo, que está estabelecido entes federados com autonomia administrativa, normativa, política e competência tributária, o predomínio de políticas descentralizadas, incluindo a assistência social, a descentralização viabilizada pela adesão ao nível subnacional, o que exige negociações interfederativas, inclusive na questão do financiamento, e a implementação de gastos executados de forma preponderante pelos municípios. A respeito disso, é importante sinalizar que hoje os entes participam de um modelo descentralizado e participativo. O que significa isso? Dentro desse processo de construção do orçamento, cada um precisa contribuir dentro da política. A União contribui, o Estado deve contribuir e o município contribui. Mas o que acontece nesse processo de discussão? Nós temos uma contribuição da União e do Estado que não se equipara à contribuição do município. Por quê? Porque o município fica com a carga mais pesada e é quem recebe menos nesse processo de distribuição. E aí, quando nós falamos do gasto executado de forma preponderante pelos municípios, nós encontramos aí um déficit nessa situação do gasto. Quando foi pensado o Sistema Único, foi pensado a partir de alguns pontos. Em primeiro lugar, nós tínhamos 89
50% dos municípios com menos de 50 mil habitantes. Essa é uma realidade que também é vivenciada aqui. Manaus concentra mais de 50% da população do estado do Amazonas. E isso onera, dentro dos serviços que nós executamos, a política dentro desse processo de atendimento à população. Nós temos situações relacionadas com desigualdades regionais, temos uma concentração de renda e pobreza muito grande, e isso pode ser identificado principalmente nesse período que estamos vivendo, que é o período da pandemia. A política de assistência social tem encontrado muitas situações de aumento da pobreza, situações de famílias vulneráveis. É importante aqui também destacar que nós iniciamos nessa gestão da prefeitura, no pico da pandemia, iniciamos em janeiro. A saúde sentiu todo o impacto desse processo da pandemia, mas a assistência social também vem sentindo. Por quê? Porque nós trabalhamos com famílias que entraram em situação de vulnerabilidade, que, na sua maioria, trabalhavam no mercado informal e que, no momento em que as medidas foram tomadas, medidas de isolamento social, fez com que a permanência delas impedisse o seu processo de sobrevivência. Diante disso, ficaram em situação vulnerável, sem acesso a recurso, e, por conta disso, também aumentou a insegurança alimentar e nutricional. E essa insegurança, todas essas questões, repercutem aí na dificuldade do acesso a serviços e políticas, e, além disso, algumas situações relacionadas a diversidades culturais e socioterritoriais, e também as nossas características geográficas aqui. É importante pensar que o Sistema Único ele também foi construído a partir de legislações nacionais que asseguram direitos aos segmentos que são específicos, como crianças e adolescentes, idosos, mulheres, entre outros. Em Manaus, o maior público em situação de pobreza e de extrema pobreza é o público de crianças e adolescentes, de 0 a 17 anos. Foram identificados a partir da pesquisa nacional por amostra de domicílio, pelo IBGE, que é sinalizado. Então, é importante também pensar em outras políticas que trabalham planos e políticas nacionais, população em situação de rua, pessoa com deficiência, idosos. Nós temos hoje, fizemos um levantamento de janeiro até aqui, 4.400 pessoas que nós identificamos nos logradouros da cidade de Manaus. A nossa abordagem identificou também a ampliação da permanência de pessoas em situação de rua, seja como estratégia de sobrevivência ou por utilizar esse espaço da rua como a sua condição de permanência. O nosso desafio maior é trabalhar pela proteção social não contributiva como direito, que seja aderente à Organização Federativa Brasileira e ao ordenamento jurídico e que seja capaz de atender a realidades diversas. É por isso que hoje nós temos um padrão dentro do Sistema Único. Em todo o Brasil, nós temos centros de referência de assistência social. Esses centros de referência são unidades que atendem aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. E aí, quando nós falamos dos centros de referência, nós falamos de cofinanciamento. Esse cofinanciamento vem através do município, através do Estado e através da União. No entanto, nós tivemos aí um processo que vem reduzindo o orçamento do município. Nós temos um déficit de 52% do repasse no nosso orçamento. Isso impacta diretamente na oferta dos serviços. Tem um outro ponto que que a gente precisa sinalizar, que é a emenda constitucional número 95. Essa emenda constitucional, que congelou o gasto público, nos impede de ampliar qualquer serviço que nós quisermos ter. E isso traz uma série de dificuldades no processo de atendimento da população. É uma conta que não fecha, porque se nós identificarmos que a situação da pandemia
agravou o processo de pobreza da população e que nós, enquanto município, seremos ainda mais demandados, como é que nós vamos conseguir responder a essas situações de vulnerabilidade se o nosso orçamento cada vez mais tem diminuído no âmbito da União? Né? No Estado também, diferente da política de educação e da saúde, a política de assistência social não tem um percentual definido. Então, cada um contribui com o seu cofinanciamento. Como não há um percentual definido, o que acontece? Esses repasses, eles não se equiparam ao gasto que é realizado. E aí nós realmente entramos num colapso nesse processo. A demanda aumenta, temos um processo de atendimento muito grande, mas não temos equipamentos que sejam suficientes para conseguir atender aquela demanda. E aí, como é que nós trabalhamos dentro da política de assistência social? Nós temos metas, nós precisamos de provisões e nós temos público. Quais são as funções da política? A proteção social, a vigilância socioassistencial e a defesa e garantia de direitos. Vivemos um momento hoje de desproteção. Como já foi sinalizado, se nós não temos um orçamento que seja suficiente para ampliar os nossos equipamentos, nós teremos demandas reprimidas. As nossas estruturas não serão suficientes para atender tudo que está previsto e tudo que a gente precisa trabalhar dentro dessa população. O que é necessário? Garantir a segurança de sobrevivência. Então, a proteção social, ela precisa garantir a segurança de sobrevivência. Mas, para isso, sem financiamento não é possível. E nós estamos vivendo a era do desfinanciamento, não só na política pública de assistência social, mas também na política de saúde. Políticas que precisam ser cofinanciadas, porque nós trabalhamos indicadores não apenas no aspecto econômico, mas nós também precisamos desenvolver os aspectos sociais. Dentro da segurança de sobrevivência, nós temos famílias em situação de vulnerabilidade. Nós falamos muito em vulnerabilidade, mas o que vem a ser essa situação de vulnerabilidade? Nós trabalhamos com a ausência de renda, com a falta de acesso a direitos e serviços e a falta de infraestrutura nos territórios. Então, em alguns momentos, nós pensamos, como é que nós precisamos trabalhar isso? Precisamos nos articular e sermos criativos. Hoje assumimos uma parceria em que organismos internacionais financiarão algumas equipes para trabalhar nos nossos equipamentos, dada toda a questão do congelamento do recurso pela Emenda Constitucional 95, que a gente está impossibilitado de aumentar gastos, e também pela Lei Complementar número 173. Então, foi uma estratégia que nós utilizamos para poder trabalhar. Na vigilância socioassistencial, é necessário fazer a análise territorial para ampliação da capacidade protetiva. Nesse aspecto, a gente já sinalizou que eu não tenho como aumentar a capacidade protetiva se eu não consigo garantir orçamento. Defesa e garantia de direitos, garantia do pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais. Qual é o público? Famílias em situação de vulnerabilidade, pela ausência de renda, pela falta de acesso a direitos e serviços e falta de infraestrutura nos territórios. Então, o Sistema Único de Assistência Social é um modelo de gestão que é utilizado no Brasil para operacionalizar as ações de assistência social. A assistência social é parte do sistema de seguridade, como eu já coloquei, nós temos um tripé no Brasil, que nós chamamos o tripé da Seguridade Social. E é apresentado pela Constituição de 1988. Ele organiza as ofertas da política de assistência social como a padronização nacional das ofertas, com os equipamentos de CRAS, CREAS e unidades de acolhimento, a definição das responsabilidades dos entes federados, cada um trabalha dentro da sua responsabilidade, e parâmetros para gestão em cada um dos níveis da federação. Aqui nós temos os princípios organizativos
garantia de acesso a todo cidadão que dela necessitar, gratuidade sem exigência de contrapartida, intersetorialidade, integração e articulação intersetorial. Então, hoje, a política de assistência social ela não se desenvolve se não tiver um processo de articulação com as outras políticas, com a política de saúde, com a política de educação. Nos processos que nós estamos tendo da discussão do plano plurianual, nós temos demonstrado nos grupos que estão trabalhando o PPA a importância desse processo de articulação entre as políticas, inclusive para evitar a sobreposição de ações. A equidade, com respeito às diversidades, com priorização daqueles que estiverem em situação de vulnerabilidade social e risco. E aqui nós temos quais são as nossas competências, né? Competências comuns: a coordenação e gestão da política no âmbito de abrangência, o planejamento, e aí é importante a gente sinalizar aqui que nesse processo de construção do PPA, nós estamos revendo o nosso plano municipal de assistência social, pensando, inclusive, em ações que estejam previstas, que houve uma cobrança muito grande quando nós iniciamos, de alguns órgãos de controle, que nós tivéssemos previsões relacionadas à questão da cheia, porque nós tivemos uma cheia histórica aqui, e a cobrança sempre foi, por que não houve um processo de planejamento? Então, já está previsto, né, a partir da discussão do PPA, que nós possamos sinalizar um aporte de recursos para a situação de calamidade pública e de emergência, porque é uma coisa que está sempre acontecendo. A União estabelece parâmetros, financia o benefício de prestação continuada e o programa Bolsa Família, faz apoio técnico e dá o apoio com calamidade pública e emergência. Os estados trabalham com ofertas regionalizadas e benefícios eventuais, apoio técnico e capacitação e calamidade pública e emergência. E o município é responsável pela implantação do sistema, ou seja, nós executamos. Somos nós que desenvolvemos toda a política de assistência social. É competência do município realizar esse processo. Quais são as vantagens da adoção do modelo do Sistema Único? Comando único, com parametrização das provisões, da gestão e das ofertas, parâmetros nacionais definidos. Então, nós seguimos a Política Nacional de Assistência Social, nós seguimos a tipificação dos serviços socioassistenciais, trabalhamos com controle social e a gestão do cadastro único. Então, para ter acesso ao cadastro único, as pessoas precisam procurar um centro de referência de assistência social, porque é papel do município fazer a inserção dessas famílias no cadastro. Tanto inserir quanto atualizar as informações. E aí nós vamos especificamente trabalhar o serviço de calamidade pública. O que é? Dentro da política de assistência social, é um serviço que promove o apoio e proteção à população atingida por situação de emergência e calamidade pública, assegurando a realização de articulações e a participação em ações conjuntas de caráter intersetorial para minimizar os danos ocasionados ao provimento das necessidades verificadas. Nós podemos citar como exemplo, nessa proposta, o Auxílio Manauara. O Auxílio Manauara foi um dos recursos que nós utilizamos para dar o aporte àquelas famílias que estavam à espera do auxílio emergencial, que à época não foi renovado, mas que estavam numa situação de vulnerabilidade. E, por conta disso, foi criado o Auxílio Manauara e nós inserimos 40 mil famílias, né, para trabalhar nesse período da pandemia, que foi muito difícil. Continua sendo, na verdade, né? A quem se destina? Famílias e indivíduos atingidos por situação de emergência e calamidade pública, por incêndio, desabamento, alagamento, entre outras situações.
e tiveram perdas parciais ou totais de moradia, objetos ou utensílios pessoais e se encontram temporária ou definitivamente desabrigados, que foram obrigadas a abandonar temporária ou definitivamente sua habitação, em função de evacuação preventiva ou determinação do Poder Judiciário. Um exemplo claro disso foi o trabalho da Operação Cheia 2021. Nós fizemos o nosso plano de contingência e atuamos em articulação com a Defesa Civil. E aí, nesse processo, nós tínhamos um planejamento baseado em experiências anteriores que nos remetiam a 2.700 famílias atingidas. E aí, por conta da cheia histórica, né, que aumentou muito, aumentou também o número de pessoas que nós precisamos atender. E aí nós saímos de 2.700 que nós tínhamos previsto para 3.765 famílias. Então, nós tivemos quase que o dobro de pessoas que foram atingidas. E isso, de certa forma, nos fez pensar em como nós poderíamos atender essas famílias trabalhando a partir do que nós tínhamos enquanto orçamento previsto. E aí eu estou na frente da Carlile aqui, né, e a gente sentou e buscou conversar, porque, trabalhando na questão do orçamento, ela fica, olha, gente, por favor, vamos olhar aí o orçamento de vocês para não extrapolarem. E aí tem razão, e a gente procura se organizar dentro desse sentido, porque nós temos que chegar até o final do ano com as nossas contas pagas, né? E aí, nós temos o diferencial no município de Manaus. O serviço da calamidade, ele prevê o acolhimento imediato em condições dignas e de segurança. E aí, esse trabalho, ele precisa ter criação de alojamentos provisórios, quando necessário, identificação de perdas e redes de apoio para prover as necessidades detectadas, e a promoção e inserção na rede socioassistencial e benefícios eventuais. Qual é o nosso diferencial? Foi criada a Lei 1666. Essa lei, que é de 25 de abril de 2012, é a lei que institui o auxílio aluguel, que é um benefício considerado aqui, né, um benefício eventual, de caráter eventual, a ser concedido a famílias vítimas de enchentes, desmoronamentos, remoção de situação de risco ou ainda por força de obras públicas. E aí, toda vez que a gente pensa nesse trabalho do auxílio aluguel, nós fizemos um estudo e identificamos que é necessário, já estamos providenciando, até porque é uma questão que está prevista no plano de governo do prefeito Davi Almeida, a alteração de alguns decretos. Primeiro, porque eles já não conseguem atender a realidade. E segundo, porque estão estabelecidos valores fixos e que impede o processo de mudança. Mas é importante a gente pensar nisso, né? Até para não onerar tanto o município. Nós temos a resolução número 109, que trabalha a parte da calamidade pública, e a portaria 90, que dispõe sobre os parâmetros e procedimentos relativos ao cofinanciamento federal para a oferta do serviço de proteção a situações de calamidade pública e emergência. É importante sinalizar que toda vez que nós liberamos o auxílio aluguel, nós liberamos sempre em conjunto com a Defesa Civil. Por que em conjunto com a Defesa? Porque é a Defesa que identifica essas situações, nós identificamos as famílias que estão em situação de vulnerabilidade. Mas a Defesa Civil, nesse processo de articulação, identifica famílias que estejam afetadas pela condição da estrutura do seu domicílio. Então, nós nunca vamos para fazer um levantamento sem a ocorrência ter sido repassada para a Defesa Civil. É muito comum as pessoas chamarem
olha, a assistência social tem que ir lá para verificar o auxílio aluguel. Mas se não houver o registro da ocorrência junto à Defesa Civil, não há como nós realizarmos a visita, porque é necessário fazer o registro da ocorrência justamente por orientação da Lei 1666. E aí, como é que nós atuamos dentro da política de assistência social? Em contextos de calamidade pública e emergência, é permitido que a população afetada tenha acesso aos serviços básicos disponíveis e seus direitos fundamentais garantidos após a crise. Então, a SEMASC procura atuar na prestação desses serviços que visem a mitigação dos impactos para a população atingida, bem como as provisões emergenciais. E o que a gente considera provisões emergenciais? Se foi identificada a situação de insegurança alimentar, nós vamos prover com cestas básicas. Nesse momento da situação da enchente, nós identificamos famílias extremamente vulneráveis, inclusive na sua condição, na situação para dormir. Nós identificamos muitas situações, colchões que foram molhados por conta da pandemia. Então, esse é um benefício que a gente também faz a previsão. O que mais? Então, os serviços de proteção social especial em situações de calamidade pública promovem apoio e proteção por meio dessa oferta de alojamento, com provisão de ambiente físico e provisões que devem ser empregadas na manutenção de abrigo, com alimentação, com kit de limpeza, kit de higiene pessoal, que são coisas que as pessoas necessitam. E aí, qual é o nosso desafio? O desafio de conciliar as situações de calamidade pública sem comprometer o orçamento. No município, os esforços são evitados na realização de trabalho integrado. Então, nós fazemos articulações com outras políticas, com planejamento de ações e definição de atividades, levados a efeito por meio da formulação de planos de contingência para o enfrentamento de ocorrências de desastres. Então, antes de qualquer coisa, nós fazemos a identificação e nós desenhamos o nosso plano. É necessário ter planejamento. Sem planejamento, não há como. E aí, verificar, inclusive, a questão daquilo que nós recebemos entre receitas e do que nós precisamos trabalhar em relação às despesas. E nós estamos fazendo um estudo muito grande na secretaria justamente para organizar. A sensação que nós temos é que há muita coisa, muito trabalho, muitas situações que nós poderíamos mitigar, reduzir alguns gastos e colocar para outras demandas que são mais prioritárias. Então, é um processo que está sendo realizado, inclusive para a gente ter um plano plurianual que nos ajude nesse momento em que os recursos são escassos, em que o trabalho é escasso, em que o cofinanciamento federal, que é o que mantém, entre aspas, é o que nos apoia no desenvolvimento das ações socioassistenciais, a gente não sofre nenhum tipo de impacto. Porque hoje, o município de Manaus recebeu um recurso do governo federal para incremento da situação de Covid. E aí, esse recurso ele não foi gasto na gestão anterior. E nós fizemos o planejamento para que ele seja utilizado, que está sendo utilizado agora, nesse ano. E aí se identifica de orçamento federal um valor significativo. Mas, quando nós começarmos a realmente sofrer os impactos da redução, esse valor que está em conta, ele não vai ser suficiente para poder atender às nossas demandas. Então, é assim, aquela história de colocar o pé no freio, né, pensar de maneira muito realista com as demandas que nós estamos trabalhando, que é para conseguir manter com qualidade, pelo menos, esses atendimentos que nós temos. Ampliação, se faz a previsão, mas é necessário pensar muito esse processo. Na calamidade pública ou desastre, estamos tratando de situação de vulnerabilidade e risco social
em virtude da ocorrência do desastre, da decretação de estado de calamidade pública ou reconhecimento da situação de emergência no município. Ao instituir na proteção social de alta complexidade o serviço de calamidade e emergência, cabe à política de assistência social realizar articulação com outras políticas, sobretudo defesa civil, a fim de evitar sobreposição de ações, visto que ambas visam a proteção do usuário em situação de insegurança social. Daí a necessidade de garantir no orçamento, por meio do serviço de calamidade, a previsão dos gastos para tais situações. Então, já é uma orientação que nós temos para que esteja sinalizado no PPA a previsão de recursos para esses gastos com calamidade. Que havia uma previsão de gastos com benefícios eventuais, mas com calamidade pública nós não tínhamos assim, um valor que expressasse a necessidade. Diante do exposto, inserir a ação no PPA, elaborar o Plano Municipal de Assistência Social, porque é necessário que nós possamos fazer a previsão das nossas ações e verificar quais são, o que nós temos de recursos para poder executar essas ações. Pensar também em ações que sejam realistas, que nós possamos executar, até porque nós temos uma avaliação daquilo que se nós fomos eficientes no gasto ou se não fomos, e é necessário pensar nisso, até para não ficar no vermelhinho lá na CMF. Então, mergulhar nas experiências anteriores quanto aos gastos, que é o que nós estamos fazendo o estudo, e sinalizar tais gastos tanto na Lei de Diretrizes Orçamentárias quanto na Lei Orçamentária Anual. São esses indicativos de que o comprometimento do orçamento será evitado. Com planejamento, a gente sabe que ele é flexível, mas se você sabe para onde ir, né, você vai obter êxito. Se a gente não sabe aonde quer ir, qualquer lugar serve. E não é esse o nosso caso. Para o município de Manaus, nós queremos desenvolvimento econômico atrelado ao desenvolvimento social. Mas isso a gente só consegue sendo pé no chão, bem realista em relação ao trabalho que a gente precisa desenvolver. Sabemos que temos uma dificuldade muito grande no que diz respeito aos recursos, mas nesse momento nós precisamos ser criativos e propositivos, buscar parcerias, nos organizar, mas pensar também que é importante a gente assegurar o recurso. Eu, assim, colocando, enquanto gestora da pasta da Política de Assistência Social, eu gostaria muito que a gente pudesse, de alguma forma, revogar a emenda constitucional número 95. Porque nós temos aí 20 anos de congelamento, a nossa população vem sofrendo com a situação da pandemia, e eu jogo essa pergunta, como é que nós vamos trabalhar isso? Aumento de demanda em relação à diminuição de recursos. É um ponto que a gente precisa equalizar, precisamos trabalhar. Muito obrigada, uma boa tarde. Agradeço novamente a CMF por ter feito o convite, a ESP por ter organizado, espero ter contribuído com o trabalho aqui da Prefeitura de Manaus.